Boa noite, queridos, graça e paz. Que você já possa já estar com seus corações preparados para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir a mensagem que o Senhor reservou para os nossos corações nessa noite. E nós vamos nessa noite ler duas passagens que se encontram no Evangelho de Marcos, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, onde nós vemos Jesus dormindo no barco. E depois nós vamos ler também lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 32, onde nós vemos os discípulos de Jesus dormindo no jardim Getsêmani. Então, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, a palavra do Senhor nos fala: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Senhor meu Deus, nós queremos te louvar, ó Pai, te agradecer por mais uma oportunidade de podermos ler a tua palavra, meditar na tua palavra, Senhor. Que ela possa vir de encontro às nossas necessidades, que ela possa vir de encontro aos nossos corações e possa encontrar em nossos corações uma terra fértil e pronta para receber a semente da tua palavra, Pai. E que ela possa produzir fruto, que ela possa florescer em nossos corações, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, nos adequar à tua vontade, é o que eu te peço nessa noite, Jesus. Fala com meus irmãos, fala com cada um que está assistindo esse vídeo, Pai, que o Senhor possa fazer uma obra poderosa na vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém? Então nós lemos aqui uma passagem bastante conhecida, né? Que conta justamente a história de Jesus aqui, depois que Jesus havia passado um tempo com seus discípulos e com a multidão, e Jesus estava aqui no capítulo 4 justamente ensinando as pessoas acerca do reino de Deus através de parábolas. Então Jesus ensinava os seus discípulos, ensinava o povo a respeito do reino de Deus através de parábolas. E é interessante que quando chega aqui no versículo 33, Jesus ele explica um pouco, né, a respeito das parábolas. E quando nós chegamos no versículo 35, que é o versículo que nós lemos, nos parece que o assunto mudou totalmente, porque Jesus para de tratar ou de contar as parábolas e aí narra algo que está acontecendo, né? Mas se atentarmos um pouco mais para essa passagem, nós percebemos que, na verdade, Jesus está dando continuidade em tudo que ele estava ensinando aos seus discípulos. Jesus está sempre ensinando. A gente percebe que Jesus está todo o tempo ensinando os discípulos, ensinando ao povo através das suas ministrações e através das suas ações, através das suas atitudes. E não é diferente dessa passagem, né? Quando nós encontramos aqui Jesus ali no barco, cansado já, passou um dia bastante cansativo, né? Passou o dia todo ensinando o povo, junto com seus discípulos. Jesus havia não só ensinado, como curado, havia feito os seus milagres, e nós percebemos que ao entrar no barco, Jesus estava cansado, porque a história fala que Jesus deitou ali na popa do barco, na parte de trás do barco, e deitou sobre o travesseiro e dormiu, e estava dormindo. E a história conta que de repente veio uma tempestade naquele lugar, né? E aqueles que conhecem melhor o local ali, pessoas que já estiveram ali, se nós pesquisarmos e estudarmos a respeito do local, é falado que é comum algumas tempestades naquele lugar, naquele mar, que na verdade é um grande lago, né? É comum haverem tempestades ali.
Mas nós percebemos que os discípulos de Jesus eram homens experientes, né? Homens de pesca, eram pescadores, conhecedores do mar, da praia, daquele próprio local. Mas aquela tempestade em especial trouxe temor ao coração daqueles homens, porque a palavra fala que eles ficaram apavorados, né? Temeram muito, porque realmente o barco estava ameaçando afundar. A água provavelmente estava entrando no barco em grande quantidade. Talvez eles estivessem tentando tirar a água do barco e não conseguiam vencer, né? Entrava mais água do que eles conseguiam tirar. E dentro daquele desespero, a gente percebe que eles vão de encontro a Jesus. E é onde a história narra que Jesus estava ali dormindo, né? Com a sua cabeça deitada ao travesseiro, dormindo, descansando. E eles perguntam para Jesus: mestre, mestre, né? Pedem socorro para Jesus diretamente, né? E aí no versículo fala: não te importa que pereçamos? Parece que eles estão interrogando a Jesus, né? Jesus está ali no barco e está dormindo tranquilo, eles estão ali lutando contra aquela tempestade. Não te importa que nós pereçamos? E aí a história conta que Jesus acorda, desperta e repreende o vento, né? Jesus repreende o vento e disse assim, e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, né? Repreende o vento e fala com o mar: acalma-te, emudece. E diz que o vento se aquietou e fez-se uma grande bonança. Então Jesus vai em direção aos seus discípulos, né? E questiona a fé deles, né? Por acaso vocês não têm fé? Por acaso vocês não creem em tudo que eu já ensinei? Como eu falei, Jesus já vinha ensinando a respeito do seu reino. Jesus já vinha através de parábolas mostrando aos seus discípulos o que era o reino de Deus, como era o reino de Deus. Então eles já estavam numa caminhada com Jesus, aprendendo acerca do reino de Deus. Mas agora nessa situação eles se veem em desespero, né? E recorrem a Jesus ali com medo de perderem suas vidas. Porque naquele momento a tempestade, o evento da natureza, né? A força da natureza ali, eles temem a sua vida física, né? De perderem a sua vida. E Jesus ali se levanta e simplesmente fala com o vento, fala com o mar, e tudo se torna calmo, tudo se torna calmaria, né? E a gente vê que aqueles homens, seus discípulos, ficaram espantados quando viram isso, né? Diz que eles ficaram possuídos de grande temor, E é interessante a gente perceber aqui que esse temor, ele não está se referindo ao medo da tempestade, até porque aqui a tempestade já havia passado. Nesse momento Jesus já havia acalmado a tempestade. O temor daqueles homens era referente ao que Jesus acabara de fazer. E a gente, estudando, percebe e aprende que os judeus, eles criam em milagres e sabiam que alguns homens também, conforme as escrituras, faziam milagres, haviam feito grandes milagres, né? Mas eles criam que apenas Deus poderia falar com a natureza, podia dar ordem à natureza, podia ter controle sobre as forças da natureza. E quando Jesus ali fala com o vento, fala com o mar, e não só fala como o vento e o mar lhe obedecem, aqueles homens, seus discípulos, percebem que quem estava no seu barco não era apenas o mestre. Quem estava naquele barco com eles não era apenas Jesus, mas era o próprio Deus. Ali, os olhos dos discípulos se abrem, abre-se a compreensão dos seus discípulos de quem realmente era Jesus, ou o que mais era Jesus. Ele não era apenas um mestre que ensinava, ele não era apenas um profeta que falava da palavra, não era apenas alguém que fazia milagres, que curava enfermos, mas ele era o próprio Deus, que dava ordem à natureza, e a natureza, as forças da natureza lhe obedecia. A sua palavra tinha poder. A palavra daquele que estava no barco, daqueles discípulos, tinha poder para acalmar a tempestade. E a gente, trazendo agora para as nossas vidas, para o que vivemos, e quantas tempestades nós também atravessamos, quantas lutas, quantos problemas também passamos no decorrer da vida. E é interessante entendermos aqui que Jesus também, nessa história aqui, ele justamente traz ao nosso entendimento que as lutas ou que as tempestades são naturais na vida. Elas vão acontecer, os problemas e as tempestades, elas vão surgir. Então Jesus nos traz a evidência a isso.
as tempestades das nossas vidas irão acontecer, irão surgir, os problemas irão surgir em nossas vidas. E não estamos livres deles. Mas o que é importante nós entendermos nessa passagem, o que Jesus nos ensina e ensinou aos seus discípulos, é que embora tivessem que passar pela tempestade, embora tivessem que passar por aqueles problemas, eles tinham que acreditar, tinham que usar a sua fé, tinham que crer que Jesus estava no barco. Então talvez o que Jesus quer nos chamar a atenção hoje, que estamos às vezes passando também por tempestades em nossas vidas, por problemas em nossas vidas, Ele quer que nós saibamos que elas são decorrentes da vida, elas fazem parte da nossa caminhada, nós vamos passar por elas, mas nós temos que crer, usar a nossa fé e crer em quem está no barco conosco, naquele que nós aceitamos, naquele que nós recebemos em nossas vidas, ou aquele que nos chamou na verdade. Ele está em nosso barco. E Ele não é apenas o mestre, Ele é o próprio Deus. E Ele tem poder sobre a tempestade. Ele tem a última palavra. E a tua palavra tem poder para fazer com que as forças da natureza lhe obedeçam. Então nós temos que entender, através dessa passagem, quem tem estado no nosso barco, quem tem estado conosco, e crer que é Ele que pode acalmar a tempestade. É Ele quem pode dar a palavra para o mar, para parar, para acalmar as ondas do mar. É Ele que mesmo nós sabendo que temos que passar por lutas, temos que passar por tempestades, nós temos que enfrentar essas situações, nós temos que superar as dificuldades, temos que passar por ela. Porque na verdade, a nossa maturidade cristã não é sabermos que estamos ausentes de problemas, não vamos ter problemas nas nossas vidas, mas nós sabemos enfrentar esses problemas e passarmos por eles crendo em quem está conosco. Crer que aquele que está conosco é poderoso para nos dar condições de superar as tempestades, as lutas, os problemas. Sabemos que Ele é quem está no nosso barco. Então nós temos que crer nisso, temos que entender isso. Então Jesus ali acalmou aquela tempestade, acalmou aquele vento, aqueles homens se assustaram, né? Quem é este, né? No finalzinho do versículo 41, eles possuídos de grande temor, de grande espanto, né? Diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse, né? Então talvez até ali eles não haviam tido essa compreensão real de quem era Jesus. Mas agora seus olhos são abertos, no versículo 41. E eles descobrem que quem estava no barco com eles era o próprio Deus. Então que você possa também, você que está passando uma luta difícil, um problema, uma situação complicada, você que está passando por uma tempestade, o seu barco talvez também esteja entrando água, esteja tentando, as ondas estão balançando o seu barco a ponto de naufragá-lo. Você tem que crer e saber que quem está no seu barco é Jesus, é o próprio Deus. Ele tem poder para acalmar toda e qualquer tempestade. Se Jesus está no nosso barco, se Ele está no barco conosco, jamais esse barco irá afundar, jamais esse barco irá naufragar. Eu até peguei um louvor aqui antigo, talvez as pessoas mais novas, convertidas, não conheçam, mas os mais antigos vão conhecer. E eu peguei duas estrofes aqui dessa música. A primeira é justamente os discípulos, como se fossem os discípulos falando, ou eu e você falando, né? Você talvez que esteja aí passando também por uma tempestade na sua vida. E a segunda estrofe é o próprio Jesus falando. E fala assim: ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos? Podes assim dormir? Se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir. Aí Jesus responde: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai.
convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. O Mestre está no barco. Jesus está no nosso barco. O próprio Deus está conosco. Então não temos que temer. Temos que crer, temos que confiar, temos que acreditar que Jesus é Deus. E é Ele quem tem estado conosco. É a Ele que nós entregamos as nossas vidas. E é nas mãos dEle que nós colocamos o nosso barco, a nossa vida. Possamos crer nisso. E vamos ler também lá em Marcos, como eu falei, no capítulo 14, no versículo 32. Fala assim: Jesus no Getsêmani, né? Quando Jesus foi orar, então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Então Jesus ali é tomado de pavor e angústia. E Jesus ainda lhes fala: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou os discípulos dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormes e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então nós vemos aqui, né, Jesus se preparando para passar o evento maior que pode ter acontecido na história da humanidade, né? Um dos maiores eventos foi quando ele seria entregue ali para ser levado à cruz do Calvário. E a gente percebe aqui, pelo que está narrado aqui, né? E o próprio Jesus, na fala do próprio Jesus, que ele estava ali tomado, sentindo pavor, tomado de angústia. E ele fala aos seus discípulos: minha alma está profundamente triste até a morte. Então Jesus ali estava sofrendo, estava sentindo um grande peso. Na verdade, Jesus estava ali passando por a maior batalha espiritual que a humanidade já teve, porque Jesus estava prestes a levar sobre ele todos os nossos pecados. O pecado de toda a humanidade seria colocado sobre ele. Então, uma grande batalha espiritual. E aí Jesus já começa a nos ensinar que mediante as lutas dessa vida, mediante os problemas, mediante as dificuldades, mediante as batalhas espirituais que nós vivemos, principalmente nos tempos de hoje, Jesus nos mostra o caminho, nos dá a direção. Precisamos orar, precisamos buscar a Deus. Jesus foi buscar o Pai, Jesus estava angustiado. Jesus não estava angustiado pelo medo do que ele iria sofrer, pelo que ele iria apanhar, pela dor física. Mas Jesus estava apavorado por saber que ele teria que levar sobre ele um pecado. E ao levar sobre a vida dele o pecado, o próprio Deus, que é santo, teria que se afastar. Ele não estava suportando saber que teria que se distanciar do Pai nesse momento. Então Jesus estava angustiado. Uma batalha espiritual, como eu falei. Então ele nos ensina que mediante a angústia, mediante os problemas, mediante as aflições da vida, mediante aos ataques demoníacos, mediante as tentações,
nós precisamos orar. O próprio Jesus nos mostra o caminho, Ele nos dá essa direção, e nós devemos orar. E nós vemos que a Bíblia toda nos ensina isso. Nós vemos que Daniel, ele orou na cova dos leões. Nós vemos Daniel indo ali, mesmo na cova dos leões, ele fez a sua oração ao Senhor, ele orou no momento difícil. Elias, no momento difícil, ali na caverna, orou ao Senhor, buscou a Deus. Nós vemos Jonas no ventre do peixe, havia sido engolido, mas mesmo assim orou ao Senhor. Nos momentos de angústia, nos momentos de batalha, nos momentos de luta, nós precisamos buscar ao Senhor, buscar a Deus. E Jesus nos mostra isso. Ele nos deu esse exemplo, que quando mais nós precisamos, nós temos que buscar a Deus em oração, buscar ao Senhor em oração. E Jesus diz lá em Mateus 16, 24, ele fala, ensina aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me. Então, para seguir a Jesus, nós precisamos tomar a nossa cruz, nós precisamos clamar ao Senhor, buscar a Ele, para poder carregar a nossa cruz. Quando nós vemos aqui nessa passagem Jesus se afastando, a gente fica às vezes perguntando por que Jesus se afastou. Ele chamou alguns discípulos para orar com Ele, mas Ele se afastou um pouco para orar, porque Ele sabia que a cruz é algo que é individual. Ele tinha que carregar aquela cruz era dele, e Ele precisava carregar. Mas Ele também nos ensina que cada um de nós temos uma cruz a carregar. E a forma de nós carregarmos a nossa cruz dia a dia é através de oração e estarmos vigilantes. Por isso que quando Ele volta ali, Ele encontra os discípulos ali dormindo, Seus discípulos estavam dormindo. Ele havia pedido para que seus discípulos estivessem vigiando e com certeza vigiando e orando. Mas seus discípulos haviam dormido, haviam caído em sono. E aí Ele pergunta, que eles estão dormindo, que eles deviam estar o quê? Vigiando e orando. Vigiar e orar para que não cais em tentação. Então nós devemos estar em oração e vigilância, para não cairmos, para não cedermos às tentações. Então Jesus está simplesmente nos mostrando aqui como carregar a cruz, como vencer as batalhas, como vencer as lutas, orando e vigiando. Vigiando para não cairmos nas tentações. Cada um de nós temos nossas tentações. Somos tentados às vezes de formas diferentes, em áreas específicas, mas todos nós precisamos fazer a mesma coisa: orar e vigiar. Porque quando nós estamos orando, praticamente nós também já estamos vigiando. Porque a oração é uma vigilância, é uma vigilância atuante. Porque enquanto oramos, colocamos diante de Deus as nossas necessidades, mas colocamos diante de Deus também as nossas fraquezas, aquilo que precisamos de correção, aquilo que precisamos de fortalecimento. Então nós precisamos, através da oração e da vigilância, colocar a nossa vida no altar do Senhor, para poder carregar a nossa cruz, para poder seguir a Ele. Ele fala: tome a sua cruz e siga-me. Então nós precisamos fazer esse esforço para caminhar conforme Cristo nos ensina. Nós precisamos colocar diante dele. Na verdade, o esforço que nós fazemos não leva a nada. Essa é a grande verdade. Nós não temos condições de fazer nada por nós mesmos. Por isso que a necessidade de orar e buscar a Ele é para que Ele nos dê essa força. Na verdade, essa força vem dele, não vem de nós. Mas para isso nós precisamos buscar, nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos estar vigilantes das nossas fraquezas, porque as tentações vêm, o inimigo conhece as nossas fraquezas e nos tenta a todo tempo. Precisamos estar vigilantes, orando, nós precisamos estar preparados, em oração, estarmos prontos, vigilantes. É uma parte importante, nas nossas vidas, na vida do cristão, é vigiar, é reconhecer as suas fraquezas, porque quando nós sabemos aonde somos fracos, quando nós sabemos aonde que nós somos tentados, é que nós colocamos diante do Senhor, é onde a gente ganha força para poder superar, para poder vencer as tentações, porque as tentações estão aí todo dia batendo na porta das nossas vidas, mas nós precisamos nos fortalecer no Senhor, precisamos nos encher do Senhor, que Ele possa nos dar força para sermos vitoriosos. Então, a vigilância implica em ouvir a voz de Deus, estar atento ao que Deus nos orienta, estar atento ao que Ele fala conosco através da sua palavra. Por isso que nós precisamos também ler a palavra do Senhor, porque através dessa palavra Ele nos dá orientação, Ele nos ensina, ela nos alimenta, ela nos fortalece. Então nós buscamos em oração, vigilante e
nos alimentando da palavra do Senhor. Então precisamos vencer essas estações vivendo para Deus, né? Em oração. A oração é importante. Nós temos visto nesse tempo como nós temos buscado ao Senhor, como a igreja tem se dedicado em orar, em clamar ao Senhor. E nós precisamos cada vez mais disso, né? Na verdade, isso tinha que ser algo natural em nossas vidas, mas que infelizmente às vezes precisamos passar por algumas coisas, passar por algumas lutas, para que possamos nos lembrar de buscar ao Senhor e de orar, né? E de clamar a Ele. Mas nós estamos vendo nesse tempo a igreja voltada à oração, né? Ao jejum, a clamar ao Senhor, porque nós precisamos. Porque aqueles discípulos ali, quando Jesus voltou, eles estavam dormindo, eles haviam caído no sono. Infelizmente, hoje em dia também, muitos de nós nos encontramos dormindo, né? Dominados pelo sono, quando deveríamos estar o que? Atentos, né? Estarmos vigilantes, mas muitos estão dormindo no sono espiritual, com os seus olhos fechados, né? Uma cegueira espiritual. Então nós precisamos buscar no Senhor para que Ele possa abrir nossos olhos, para que nós possamos estar atentos, né? Possamos cada vez mais entender qual é o propósito de Deus na nossa vida e realmente depositar no nosso coração e permitir que o Senhor venha fazer morada na nossa vida, fazer morada no nosso coração, cumprir o seu querer, a sua vontade, acima da nossa vontade, né? E como é que a gente pode fazer isso? É justamente amando ao Senhor, simplesmente colocando Deus no local que é dele, né? Nós podemos amar muitas coisas. A Bíblia não nos proíbe de amar os nossos filhos, nossa esposa, nosso marido, nossos parentes, os nossos amigos. Nós podemos amar tudo isso. Nós podemos amar também nossa casa, nossas posses, nosso carro, né? Nós podemos amar viajar, podemos amar ter um hobby. Tudo isso não é proibido. O que a Bíblia nos ensina é que temos que amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo isso. O nosso amor, o amor por Deus tem que estar acima de tudo isso. Quando nós amamos a Deus acima de tudo isso, nós fazemos o quê? Nós obedecemos o seu querer, aquilo que Ele nos coloca, aquilo que Ele nos propõe. E quando a ordem que Jesus deu ali, vigiai e orai. Então quando nós amamos a Ele, nós vamos vigiar e vamos orar. Nós vamos clamar, nós vamos buscar a Ele. Quando nós amamos ao Senhor, nós entendemos que mesmo passando por tempestades, por lutas, por dificuldades, nós sabemos que Ele está conosco, nós cremos que Ele está no nosso barco e que Ele é mais poderoso do que qualquer tempestade, do que qualquer luta, do que qualquer problema, e que Ele tem a última palavra, ou que Ele tem a palavra soberana sobre as nossas vidas, sobre o nosso querer. Quando nós amamos ao Senhor, quando nós conseguimos entender o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário por nós, tudo aquilo que Ele padeceu, que Ele sofreu por nós, quando nós começamos a entender isso, nós começamos a abrir nosso coração e amar ao Senhor. E aí nosso potencial de cumprir o seu querer, de fazer a sua vontade, é aumentado através do seu Espírito Santo. E aí a gente começa a caminhar de acordo com aquilo que o Senhor quer. Então que nós possamos realmente, verdadeiramente, buscar fazer a vontade do Senhor. Nós possamos verdadeiramente nesse tempo, não só nesse tempo, como em todo tempo, clamar a Ele, vigilantes em oração. A vigilância, ela implica em uma busca por santidade. A vigilância está ligada totalmente à santificação. Então, quando eu vigio, quando eu tomo cuidado com as tentações, com as minhas fraquezas, eu começo a santificar a minha vida. E o Senhor quer a sua igreja santa. Ele quer uma igreja com vestiduras brancas, uma igreja pura, limpa. E nós precisamos buscar isso. Porque o noivo está voltando, o noivo está próximo e Ele quer encontrar a sua noiva com as vestes brancas. E é isso que o Senhor está nos pedindo nesse tempo. Ele está no nosso barco. Ele quer nos ajudar a passar pelas tempestades, Ele quer nos auxiliar, Ele quer nos trazer o socorro, mas Ele quer que nós também possamos entender que precisamos cumprir o seu querer, fazer a sua vontade, buscar a santidade, buscar forças nele, orar, ter intimidade maior com Ele, ter maior tempo com Ele, né? Deixarmos de lado as outras coisas. Não que não possamos fazer as outras coisas, como eu falei, né? Mas nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, acima de todas as coisas. Que o
os nossos corações se convertam verdadeiramente ao Senhor. E essa palavra, eu gostaria muito que você compreendesse, que você entendesse essa palavra, mas eu não gostaria que você ficasse apenas na compreensão racional. Eu costumo muito falar isso, que nós precisamos ter compreensão da palavra de Deus de uma forma racional, e isso é verdade, mas nós temos que entender também que a palavra de Deus é poderosa. Essa palavra, meu irmão, tem poder. Essa palavra tem poder, ela tem poder para converter o coração da pessoa mais resistente, o coração de pedra, o coração mais duro. Ela tem poder para dobrar o joelho do homem mais resistente. Essa palavra tem poder de mudança, de transformação. Essa palavra é poderosa. Essa palavra não é minha, não é sua. Essa palavra é de Deus. Assim como aquela palavra que Ele deu: acalma-se o mar, acalma-se a tempestade, acalma-se o vento. Esta palavra tem poder para acalmar as tempestades. Essa palavra tem poder para transformar as nossas vidas. Essa palavra tem poder de salvação. Essa palavra tem poder para mudar a situação das nossas vidas. Nós precisamos crer nisso. Amém? Que você possa crer nessas verdades, que você possa realmente estar disposto a vigiar mais, a orar mais, a buscar mais o Senhor, a se derramar aos pés do Senhor, buscar a presença dEle, para que Ele venha te encher, para que Ele venha te purificar, para que você se santifique na presença do Senhor, para que nós possamos nos preparar, porque o noivo está chegando e Ele quer encontrar a sua noiva com vestes brancas, como eu falei. Então que nós possamos, como noiva de Cristo, buscar a santificação para as nossas vidas nesse tempo, porque o tempo não é fácil, esse tempo não é um tempo fácil, né? Nós estamos passando por tempos difíceis, né? Por quê? Porque os dias estão próximos, a vinda do Senhor está próxima, então nós precisamos realmente nos preparar. Amém? Que você possa receber essa palavra no seu coração, na sua vida, e que o Senhor abençoe grandemente a você, a sua família e a sua casa. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Senhor Jesus. E que nós possamos crescer, Senhor Jesus, na graça e na misericórdia. Que a tua palavra, Senhor Jesus, possa abrir os nossos olhos, Pai. Abra os olhos daqueles que estão dormindo nesta hora, nesse momento, que estão no sono espiritual, que eles possam despertar, Senhor, e possam vigiar, possam orar, possam buscar a tua face, possam buscar a tua presença, possam se colocar diante de ti, meu Deus. É o que eu te peço nesta hora, Senhor Jesus. Fale com cada um, meu Pai, e que a tua palavra, a palavra que tem poder, Senhor Jesus, possa impactar os nossos corações, possa impactar as vidas, Senhor Jesus, trazendo transformação, mudança, e que nós possamos nos preparar, Senhor Jesus, para quando o Senhor apontar nas nuvens, nós possamos subir como noiva, nós possamos subir com as nossas vestes brancas diante de ti, ó Pai. É o que eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que o Senhor abençoe sua vida grandemente, queridos. Deus abençoe e fique na paz.